Esse é um assunto não muito fácil de discorrer sobre ele, porque é um assunto novo. Quando eu falo novo, quer dizer que esse assunto é um assunto que apareceu nos últimos 15 anos, por aí, 20 anos no máximo. E isso, num contexto de 2000 anos de cristianismo, isso é novo. Mas quero estudar esse assunto à luz da palavra de Deus. Para isso, abra a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler apenas 3 versículos. E por causa dessa orientação à igreja, não estarei nessa noite fazendo um sermão expositivo, mas um estudo bíblico com esse tema, tendo como base esse texto da palavra de Deus. E vamos analisar também outros textos que falam sobre o mesmo assunto. Diz assim, Mateus 18, 15, 16 e 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, consideram como gentio e publicano. Só esses 3 versículos por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora que nós vamos estudar a Tua palavra, pedimos que Teu Espírito Santo desarme o nosso coração, a fim de sermos atingidos pela palavra e por ela exortados, edificados. Dá-nos a honestidade de olhar para nós mesmos com transparência e identificar em nossa vida qualquer coisa que precisa ser corrigida diante do Senhor. Fala, portanto, ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, quando nós pensamos sobre esse tema, talvez seja bom a gente começar lembrando que até alguns anos atrás, 20 anos para trás, década de 90, todo o nosso testemunho era pautado pelas pessoas que nos cercavam fisicamente. Se você fosse num cinema, você estaria tendo ali sendo visto pelas pessoas que estavam no cinema. Se você fosse tomar um refrigerante, naquela época nem se falava em beber cerveja, isso é uma coisa mais moderna. Num bar, você estava ali sendo visto pelas pessoas que lá estavam ou que estavam passando na rua. E assim sucessivamente. O nosso raio de influência era muito limitado. Entretanto, agora, com esse advento da internet, da tecnologia, das mídias sociais, não é exagero que, dependendo do vídeo que você colocar no YouTube, por exemplo, é possível que você seja assistido por milhões de pessoas. Vou nem dizer milhares. Dependendo do que você postar e de quanto isso proliferar, é possível que milhões de pessoas sejam atingidas pelo seu testemunho, seja um testemunho positivo ou negativo, porque as mídias sociais podem ser usadas para a evangelização, para a propagação do evangelho, para o desenvolvimento de coisas boas, como também pode ser usado para o mau testemunho, para escandalizar o nome de Cristo. E aí, quando nós pensamos nesse assunto, nós, cristãos, acabou que temos agora uma grande crise que ainda estamos administrando. E a crise é a seguinte: até onde vai o direito da igreja em interferir na liberdade individual de cada crente nas mídias sociais? Essa é uma questão difícil. Até onde vai o seu direito
descontrolada, vamos dizer assim, nas mídias sociais, e até onde vai a responsabilidade dos seus irmãos, não vou nem dizer da igreja como instituição, mas dos seus irmãos, em ajudar você a administrar o seu testemunho nessas redes. Como é que a gente faz quando um crente faz mau uso desses meios? E é sobre isso que quero meditar com os irmãos. Obviamente que a resposta para todas essas questões, não importa o quão contemporâneo seja a internet e essas redes sociais e as mídias, e sabe-se lá o que é que vem pela frente, porque o desenvolvimento é muito rápido, né? Mas não importa o que vem, o nosso princípio, a nossa regra de fé e prática, continua sendo a palavra. É ela que nos orienta. Quando a Bíblia foi escrita, irmãos, não tinha absolutamente nada disso. Aliás, não tinha nem imprensa, não tinha fotografia, não tinha telefone, não tinha absolutamente nada, nem energia elétrica, nem nada. Mas os princípios são os mesmos. E a razão pela qual quero trazer essa palavra aos irmãos, tanto aqueles que aqui estão quanto os que nos acompanham pela internet, quero que vocês prestem bastante atenção e tenham um coração aí benevolente com o seu pastor nessa palavra, né? É porque essa questão dos nossos relacionamentos nas mídias sociais, elas são apenas uma extensão dos nossos relacionamentos interpessoais. Nós precisamos observar o que Deus fala na sua palavra, porque uma marca do nosso tempo são de amizades e relacionamentos superficiais. E nós temos que combater isso com os preceitos da palavra de Deus. Se você observar o capítulo 18 de Mateus, o texto que estamos estudando, existem aqui 7 qualidades no capítulo todo que tem que estar presente nos nossos relacionamentos interpessoais. A primeira qualidade está do verso 1 até o verso 4, que é a qualidade da humildade. Quando Jesus nos ensina que nós precisamos humilhar como crianças. Depois ele fala acerca, nos nossos relacionamentos interpessoais, da responsabilidade de não fazer o outro tropeçar. Está aí o verso 5, 6 e 7. Tomar cuidado com os escândalos, porque eu sou responsável pela vida do meu irmão, e o meu irmão é responsável por mim. Verso 8 a 10, ele fala acerca da qualidade da renúncia, de você abrir mão de algo que é seu, muito pessoal, direito seu, em prol do irmão. É óbvio que ele usa aqui até uma forma bem exagerada, se tua mão e o teu pé te faz tropeçar, corta e lança de ti, mas você não deve interpretar isso de forma literal, mas se você tem direitos, se você tem prazeres que são lícitos, quem sabe você vai ter que abrir mão disso, que é lícito, em prol, em benefício do seu irmão pequenino, que é o contexto do texto que ele usa aqui. A preocupação, a ideia da renúncia. A quarta qualidade que nós temos que ter nos nossos relacionamentos é a preocupação individual. Quando ele fala, se um homem tiver 100 ovelhas e uma se extraviar, ele vai atrás. Então ele diz aqui da mesma forma que nós precisamos ir atrás dos pequeninos do Senhor, né, daqueles que são fracos na fé, para que eles possam ser anexados ou trazidos para dentro do redil. Em quinto lugar, a disciplina, que é o texto que nós estamos vendo, faz parte dos nossos relacionamentos. E, em sexto lugar, a comunhão, versos 19 e 20, e por último, o espírito de perdão, que está dos versos 23 em diante, né? Então, essas qualidades precisam estar presentes para que nós tenhamos relacionamentos profundos. É muito comum, amados, nós temos muitos companheiros, até na igreja, amigos, até na igreja, irmãos, até na igreja, que gostam e fazem parte do nosso círculo de amizades mais próximo nas horas boas, na hora da pescaria, do churrasco, né, na hora da farra, vamos dizer assim, né, das brincadeiras, mas que na hora da nossa depressão, dos nossos problemas, esses irmãos às vezes não se aproximam.
Porque os relacionamentos são superficiais. E são superficiais por falta de observar os princípios que a palavra de Deus traz. Por exemplo, Provérbio 27, 17, diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu amigo. E nós temos que estar zelando disso, queridos. Nós temos que cuidar uns dos outros. A ideia de o ferro com o ferro se afia é que nós precisamos moldar a vida do outro, mesmo que isso seja algo desgastante, duro, difícil. Mas é preciso que nós tenhamos essa disposição de envolver-nos na vida do outro, inclusive para ajudá-lo a administrar a sua própria vida. E é aqui que quero voltar agora a essa questão das redes sociais, ou das mídias sociais. Porque se você percebe que algum irmão está, digamos assim, destemperado, ele é um sem noção, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo da palavra, de alguém tonto, mas sem noção no sentido que ele não tem noção do que prejuízo que ele possa estar causando para o reino de Deus através do comportamento dele. É preciso que o amigo se aproxime e mostre isso para ele, que é o que o texto está dizendo, tá bom? Algumas questões ou duas questões preliminares eu preciso colocar. A primeira questão preliminar nesse texto é quem determina o que é pecado. Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti. Quem é que determina o que é e o que não é pecado? Pecado aqui, a tradução da palavra, quer dizer errar o alvo, errar o objetivo, errar o foco da vida cristã. Quem é que vai determinar isso? Por exemplo, beber cerveja é pecado? Postar uma foto ou um vídeo numa festa bebendo cerveja é pecado? Quem é que vai dizer se é o que não é? Fazer um vídeo no TikTok com aquelas dancinhas de TikTok, isso é pecado ou não? Postar uma foto sensual ou destacando os atributos físicos, isso é pecado diante de Deus? Quando você pensa sobre publicar palavrões ou palavras de baixo calão no seu Facebook, no seu Instagram, isso é pecado? Incitar a violência ou vamos dizer assim, compartilhar frases e situações que incitam a violência, por exemplo, não fui eu que falei, eu só encaminhei, só compartilhei, pastor. Isso é pecado? Nos grupos de WhatsApp, seja os grupos pequenos ou grandes, falar mal de alguém para os outros membros do grupo, isso é pecado? O irmão postar uma foto dando um abraço apertado na própria esposa, digamos, em Caldas Novas, ela de biquíni, você coloca no colo e mostra ali o seu grande amor pela sua esposa nas redes sociais, isso é pecado? Por que eu estou lembrando essas coisas, queridos? Porque quando nós olhamos ou quando nós vemos isso na internet, é comum a gente estranhar isso. Agora, até onde esse estranhamento é um pecado do irmão que postou aquilo, e até onde esse estranhamento é um problema meu, e não do irmão. Vejam que, quando nós falamos sobre o pecado, há pelo menos 3 categorias que podemos dividir essa questão do que é pecado e que não é pecado. Nós podemos falar do pecado explícito, por exemplo, os 10 mandamentos. Não se questiona se matar alguém é pecado ou não. É pecado matar, é pecado roubar, é pecado cobiçar, é pecado usar o nome de Deus em vão. Pronto. E vários, estou usando isso como exemplo, mas há na palavra vários outros versículos onde Deus declara de forma explícita o que é e o que não é pecado. Há também os pecados implícitos. Esses pecados implícitos, Paulo fala um pouco sobre ele, nós já estudamos lá em Romanos, capítulo 14, quando Paulo diz assim: é bom não comer carne, nem beber vinho,
Verso 21. Nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Talvez você possa identificar, então, que exista alguma coisa que, para Maria Helena, pode não ser pecado, mas o é para mim. Porque a minha consciência, ela me condena naquilo que eu estou fazendo. É o pecado implícito. Há também o pecado do mau testemunho, que é quando nós pecamos contra a consciência de outro. Nós temos isso em vários textos da Bíblia, mas separei aqui apenas esse texto de 1 Coríntios, capítulo 8, quando Paulo deixa bem claro acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 9 a 13, Paulo diz assim: vede que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos e golpeando-lhes a consciência fraca, o que está escrito aí? É contra Cristo que pecais. Vejam, é preciso que a gente tenha essa noção, essa consciência de que o nosso testemunho pode contaminar, ofender o irmão mais fraco na fé. E esse pecado é contra Cristo, não é contra o irmão, porque Jesus morreu por ele. Quando nós falamos acerca dessa consciência do outro, nós lembramos, nesse caso, do crente fraco na fé, que nós precisamos ter muito zelo para com ele. E, aliás, faço até um pequeno parêntese para alertar você de que, o outro lado da moeda, né, jamais fique advogando de que você é um crente fraco na fé que se escandaliza com qualquer coisa. Porque se você se escandaliza muito fácil, você precisa amadurecer na fé. E às vezes tem essa questão que nós precisamos considerar no nosso coração. Mas também nós precisamos tomar cuidado com a consciência de outros, o não crente também, principalmente esse, que nós precisamos dar o nosso testemunho. Às vezes o seu primo, seu amigo, né, o seu vizinho, qualquer pessoa assim, vê lá alguma postagem sua, lá no seu Instagram, no seu Facebook, e às vezes ele pode fazer como aquele barbudo que faz uns vídeos engraçados, comentando culinária, né? O cara olha assim, é crente, né? E aí as pessoas se escandalizam. Ou às vezes você posta algumas coisas que são inconvenientes e de repente uma pessoa que te viu lá e que às vezes te segue nas redes sociais, vem à igreja e aí enxergando aqui, te vê ali de plantão como diácono, ou te vê aqui na equipe de louvor, ou no púlpito pregando, ou na classe de escola dominical dando aula, e a pessoa fica, peraí, quem é quem afinal de contas? Fulano é crente aqui nessa igreja? Né? Porque às vezes na visão dele, aquilo que você pratica, o seu testemunho nas redes sociais, é incompatível com o fato de você estar sendo identificado como um crente. E nesse sentido que nós temos que zelar da nossa ou do nosso testemunho. É preciso que nós tenhamos muito cuidado com o nosso testemunho nas redes sociais. Volto a dizer, não é só nas redes sociais, é em todo lugar. O problema das redes sociais e das mídias sociais é porque você acaba se colocando numa janela que amplia exponencialmente o seu leque de influência.
Portanto, se você vai dar um mau testemunho no lugar, você vai dar um mau testemunho para aquelas pessoas que estão lá, mas quando você coloca nas redes sociais, você passa a dar um mau testemunho para um número imensamente maior do que aquele que você dá mau testemunho quando você está presente. O oposto também é verdadeiro. Quando você dá um bom testemunho presencialmente, o seu bom testemunho influencia as pessoas que estão ao seu redor. E quando você usa as redes sociais, você pode edificar a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Então, esse zelo nós precisamos ter. Quem é que vai decidir o que é o que não é pecado? Daí a necessidade de voltarmos para esse texto. Porque a ideia nossa é de que nós possamos definir isso juntos. Diz a palavra que na multidão de conselheiros está a sabedoria. E quando eu ouço os meus irmãos que vêm falar comigo sobre uma postagem que eu fiz, eu começo a pensar e eu falo, mas isso não é errado. Mas vamos conversar então, por que você acha que é errado? Por que você acha que não devia? Vamos chegar aqui num consenso para nos edificar mutuamente. Então, a primeira dificuldade nossa é identificar o que é e o que não é pecado. A segunda questão preliminar que quero trazer para os irmãos aqui é acerca desse contra mim. E se o pecado não for contra mim? Porque o texto está falando contra mim. Se você observar na sua Bíblia, essa frase, contra mim, está entre chaves. Isso quer dizer que quando o tradutor da Bíblia para o português escolheu um original grego para traduzir, ele tinha diante de si milhares de textos originais gregos. E ele escolheu um, pelos estudos que ele fez, ser mais antigo, mais confiável, etc, etc. Então, eu vou pegar isso daqui. Só porque quando ele estudou os outros todos tinham esse contra ti. Esse que ele pegou não tinha. Então, por uma questão de honestidade, ele disse, eu vou colocar esse contra ti, que todos os outros originais têm, mas vou colocar entre chaves, para mostrar para o leitor da Bíblia em português, que no texto que eu adotei para traduzir, não tinha esse pedacinho. Nesse caso aqui, querido, não faz diferença nenhuma. Você pode ler o texto, se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti ele só, ou você pode ler, se teu irmão pecar, vai arguir entre ti ele só. Está na mesma. Então, tanto faz, porque o princípio que está aqui é o seguinte, se o irmão pecar, vá e mostre o erro para ele, só com ele, por enquanto. Então, nesse sentido, é que ele diz, tanto faz. Ser contra ti ou não contra ti. Se você for analisar direitinho, todo pecado acaba sendo contra ti. Existem também aqui 3, vamos dizer assim, formas de você agredir alguém. A primeira dela é quando o pecado é contra a minha honra. Quando você ofende a minha honra, você está pecando contra mim. A segunda é quando você ofende a honra do meu irmão. Porque se você vier falar mal ou falar mal da Cíntia, você vai comprar uma briga comigo. Eu vou ficar aborrecido e vou sair em defesa dela. Porque eu a conheço a firmeza dela. Então, acaba se você comete um pecado contra ela, você está cometendo um pecado contra mim do mesmo jeito. A menos que eu não seja amigo dela, seja um amigo falso, que não me importo com isso. Como disse, nós precisamos trabalhar essa questão para aprofundar os nossos relacionamentos. E também você pode cometer um pecado contra mim quando você ofende a honra de Cristo. Quando o seu testemunho está envergonhando o nome de Cristo lá fora, aí você mexeu comigo também. E você precisa se sentir ofendido quando alguém fala contra Cristo, quando alguém debocha de Cristo, como a gente vê acontecer na nossa sociedade. Se você não se ofende quando alguém debocha de Cristo, você precisa repensar a sua fé, o seu compromisso com Cristo. Agora, quando um irmão da igreja, vamos voltar aqui para o texto, que é se o teu irmão, quando o irmão da igreja ofende a honra de Cristo, aí sim, você tem uma responsabilidade dupla, de defender a honra de Cristo e de obedecer a palavra de Deus para zelar do seu irmão. Porque aqui está falando de um crente, não de um incrédulo.
E tem 2 versículos que quero lembrar para você. O primeiro, no que diz respeito a essa questão, é de Efésios, capítulo 5, verso 3 e 4. Quando o apóstolo Paulo fala acerca do que é que deve e o que é que não deve estar na nossa boca. E quando eu leio esse texto e fico pensando nas redes sociais, aí, irmãos, a coisa fica meio difícil para o nosso lado. Quando você pensa nos grupos de WhatsApp, quando você pensa nos Facebook, Instagram e etc., a gente percebe que talvez a gente precise mesmo de mudar um pouco aí, ter um pouco mais de zelo. Paulo diz assim: mas a impudicícia quer dizer imoralidade, falta de pudor. A impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. Nem sequer se nomeie entre vós como a santos. Você precisa se lembrar que tudo que você coloca, tudo que você comenta, tudo que você compartilha, precisa ser como um santo, como alguém separado para Deus nesse mundo. Paulo continua dizendo, nem conversação torpe, aí já apertou muito, porque o que a gente mais gosta de fazer nesses WhatsApp da vida é conversar para tocar. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, que quer dizer insolência, zombaria, desrespeito, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Talvez você diga, pastor, mas se algum irmão estiver com esse tipo de linguajar, aí você tem que ir para Gálatas 6:1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te também para que não sejas tentado. É obrigação dos cristãos corrigir uns aos outros. O faltoso aqui é um irmão, gente, que está aqui na igreja, comunga com a gente na Santa Ceia, adora a Deus conosco, participa da adoração. Como é que eu vou ver o meu irmão fazendo algo que pode trazer prejuízo para ele, para a honra de Cristo? Não vou falar nada. Seria como se você for, sei lá, vou usar um exemplo simplório aqui, se você for tomar um lanche com alguém ou almoçar com alguém e a pessoa tirar a máscara e você perceber que ela está com um pedaço de alface muito grande aqui no dente, né? Ou então alguém que chega num lugar público e está lá com o zíper da calça aberto e ele não está vendo, quem é o amigo? É aquele que fala, chama no canto, vem cá, ó, botou aí, porque tá, ó, vai ali, arruma o dente e tal. Porque você é amigo, você não vai deixar a pessoa passar por vexame sem alertar, sem mostrar. Assim também no que diz respeito às redes sociais. Como é que nós devemos tratar um irmão que está faltoso nesse sentido? Está tendo um comportamento inadequado na internet. Vamos para o modelo bíblico. Lembre-se que é a Bíblia que fala como é que tem que ser. Na verdade, existem outros textos que falam sobre isso, mas quero estudar com os irmãos, por enquanto, esse daqui. Vamos lá, então. Quais são os passos que nós damos? O primeiro passo é que nós precisamos arguí-lo individualmente. Jesus diz aqui, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não é expor o irmão, não é expor a irmã, mas é alertar esse irmão, alertar essa irmã. Como Jesus mesmo já tinha dito em João capítulo 7, 24, não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Por que você precisa procurar o seu irmão individualmente? Primeiro, porque pode ser que você que esteja equivocado. Pode ser que você que não entendeu o que ele colocou lá, o que ele escreveu, o que ele postou. Então converse com ele, escuta, você colocou mesmo aquilo aqui que está... Foi você mesmo que colocou isso aqui? O que você quis dizer com isso? Porque você pode estar interpretando mal a atitude do irmão.
A segunda razão pela qual você precisa procurar o irmão individualmente é a falta de noção do irmão. Quando eu falo falta de noção, queridos, é porque às vezes a pessoa que postou não tem noção de que está dando um mau testemunho. Por que eu falo isso? Porque um crente, se ele tivesse noção, ele não faria. Quem é que em sã consciência ia botar lá uma foto, por exemplo, tomando, sei lá, uísque? E pensar assim, cara, eu postar esse negócio que eu vou causar um escândalo pra caramba, eu vou envergonhar o nome de Cristo, eu vou envergonhar meus irmãos, mas, Tony, eu vou postar assim mesmo. Ninguém faz isso, querido. Nenhum crente faz em sã consciência. Quando às vezes a pessoa coloca uma foto muito sensual lá nas redes sociais, ela não está, queira Deus que não, ela não está fazendo isso de propósito. Eu vou fazer para provocar, eu vou fazer para estimular, eu vou fazer para provocar inveja, eu vou fazer para escandalizar os meus irmãos. Não. Quando eu falo sem noção, é isso, a pessoa que não pensa, não raciocina. Ela não tem esse zelo, esse cuidado em publicar aquilo que está publicando. Se soubesse que iria causar escândalo, possivelmente não publicaria. É por isso que você precisa conversar individualmente. Você viu lá com o Miquel, colocou uma foto sensual dele lá? Fala para ele, Miquel, cara, eu sei que você está até ajeitado aqui nessa foto, mas você não acha que é inconveniente para um cristão uma foto dessa? Avisa, porque às vezes a pessoa não tem essa noção, ela precisa de um alerta. Não é para você procurar o irmão para jogar na cara dele, para excomungar, não, é para alertar, para mostrar para a pessoa que aquilo lá pode não estar bom, né? E nesse sentido, então, você precisa alertar o irmão, alertar a irmã. E a terceira razão pela qual há esse princípio que você tem que arguir entre ti e ele só, é para você não cometer um outro pecado, que é o pecado da fofoca, que é o pecado da difamação. Não, pastor, eu não faço isso. Toma cuidado, porque às vezes o irmão está cometendo um erro. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 6, que é uma coisa seríssima, né? Provérbios, capítulo 6, verso 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Toda vez que você vê isso, essa terminologia, esse paralelismo hebraico, quer dizer que o destaque maior é a última coisa. Tá? Tem 3 coisas que Deus não odeia, a quarta ele abomina. Então ele quer destacar sempre a última, mas ele odeia tudo no caso aqui. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Seja cauteloso. Antes de mostrar para qualquer outra pessoa, vá falar com a pessoa. O princípio bíblico é esse. Principalmente, seja cauteloso quando você começar a esparramar a notícia entre os próprios irmãos, sem ter falado primeiro com o faltoso, ou com aquele que, teoricamente, na sua visão, está em falta. Porque senão você comete um outro pecado, que é o da fofoca e a difamação dos seus irmãos. Não, pastor, mas eu só falei num grupo de amigos que nós temos lá no WhatsApp. Falou? Falou. Então você esparramou a notícia que às vezes ninguém viu. Só você viu, você então mostrou para os outros o mau testemunho que o outro está dando. E você acaba incorrendo no erro também. Talvez você será passível de alguém fazer isso que o texto está dizendo com você. E quando você ver alguém comentando sobre a vida de outro, sobre o mau testemunho de outro, você precisa ser um irmão também que ame, que corrija e fale isso lá no grupo que você participe. Irmão, não compartilhe isso antes de falar com a pessoa, porque senão... Aí você tem que alertar, porque às vezes você faz também sem pensar. Às vezes você faz sem pensar, compartilha lá no grupo, né?
sei lá, do coral, da UPA, de qualquer outro que você participe, né? Compartilha alguma coisa lá difamando o irmão sem atinar, sem ter a noção de que você está cometendo o erro também de difamar o irmão diante dos outros que estão naquele grupo. Então, nesse sentido, o primeiro passo é esse. Quando você vê esse primeiro passo, olha, o irmão tem duas opções. Ele pode te ouvir, e ele diz assim, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O que isso quer dizer? Morreu o assunto. Essa é a ideia. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. O irmão foi alertado, pensou, raciocinou, corrigiu, ou tirou a postagem, ou mudou o procedimento dele. Ganhaste o teu irmão. Ele foi edificado. Você o ajudou. E certamente ele vai ficar grato a você por ter sido amigo, de ter mostrado para ele aquela questão. Então, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E morreu o assunto, você não precisa compartilhar com ninguém mais aquilo. E se outra pessoa viu a mesma coisa e vier falar com você, você viu que o irmão falou lá, aquele negócio, colocou aquela foto? Fala, não, eu vi, já falei com ele e ele já se corrigiu, já até já tirou. Pronto, morreu o assunto. Você está ajudando a não haver dissensão na igreja, não haver proliferação da fofoca no corpo de Cristo. Se ele não te ouviu, ou seja, ele não admitiu que está errado, ele acha que você é que é chato, fica intrometendo na vida dele, não tem o que fazer, fica lá xeretando na vida dos outros. Então, se ele não te ouviu, então vá para o passo 2. O passo 2 é, se ele não te ouvir, toma uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então vem o passo 2. O primeiro passo não funcionou. Então vai para o passo 2. Chama uma ou duas testemunhas. Obviamente, queridos, que você não vai chamar uma ou duas testemunhas que não tem nada a ver com o irmão. Você não vai brocar, vou lá na igreja lá, fim social, trazer um irmão lá que ninguém conhece para falar com o irmão faltoso aqui. Porque você vai ficar mais agressivo, porque você está compartilhando isso com gente que nem conhece. Você vai procurar alguém que tem um pouco mais de intimidade com essa pessoa que está em falta. Essa é a ideia. Procure alguém que te ajude. Isso é importante, irmãos, primeiro, para ajudar você na argumentação. Porque às vezes a outra pessoa, as testemunhas, podem falar com um pouco mais de tato, com um pouco mais de jeito. E se você for chamado para testemunhar, digamos, ajude nesse sentido. O que aconteceu? Explica aí. Quais são os elementos que nós temos em mão para tratar? Essa é a ideia. Para que através de 2 ou 3 palavras tudo se estabeleça. Então chame alguém, primeiro por causa disso, para te ajudar. Trazer uma argumentação que você não tinha trazido, mostrar o fato, gerenciar o assunto com mais prudência. A segunda razão pela qual você vai trazer 1 ou 2 testemunhas é para poder ajudar a convencer. Porque, de repente, se alguém vier falar comigo que a minha postagem, o meu comportamento lá está inadequado e eu não concordar com isso, pode ser que, vindo mais 2 irmãos, eu fique, espera um pouquinho, então não é só o irmão que está sendo xereta e chato. Tem mais gente que está incomodado com isso. Então, eu vou repensar isso. Isso vai me ajudar a resolver essa questão. E terceiro, irmãos, é para que essas pessoas possam ser testemunhas no passo seguinte. De novo, se você levou testemunhas, funcionou, o irmão te ouviu, ganhaste o teu irmão. Acabou o assunto, morreu um assunto, coloca uma pedra nisso, não se fala mais nisso, porque foi resolvido o problema. Não ouviu? Vá para o passo 3. O passo 3 é, diz-o à igreja. Preste atenção, queridos. É só aqui que o seu pastor entra. Como assim, pastor? O senhor não vai ajudar a resolver as coisas? Biblicamente, não vou. Biblicamente, você vai levar a igreja para um pastor ou um presbítero no passo 3. Enquanto você não fizer 1 ou 2, você não pode chegar no 3. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque você não deve partir do princípio
de que, eu já falei para o pastor, então agora eu vou virar as costas, o pastor que se vire com isso, fiz minha tarefa. Não, a sua tarefa não é falar para o pastor. Sua tarefa não é denunciar o irmão. Sua tarefa, antes de tudo, é edificar a vida dele, conversando individualmente, mostrando para ele que ele precisa se corrigir. A sua tarefa é, se ele não se corrigir, é chamar outros 2 irmãos ali, 1 ou 2, para te ajudar a convencer o irmão de que ele está em falta. O terceiro passo é que você aciona o seu pastor ou o seu presbítero para tomar conta dessa situação. Terceiro passo. Isso é crucial, queridos, porque você não pode tratar o pastor ou o presbítero como menino de recado. Vai lá, pastor, fala lá que ele está errado. Aí depois, vai lá, presbítero, fala para o fulano. Vai lá. Não. A sua tarefa é abençoar a vida do irmão e é tentar corrigi-lo antes de chegar no pastor e no presbítero. A ideia do dízimo à igreja não é você chegar aqui na escola dominical, no culto, e falar para todo mundo, aí você está difamando o irmão mais ainda. A ideia é de você entregar para a liderança. E se a crítica, se a queixa for infundada, você se submeter, inclusive, a ouvir uma repreensão da liderança da igreja, e você está levantando uma queixa, uma denúncia infundada contra o irmão. Agora lembre-se do seguinte: quando você levar para a igreja, é você que vai levar para a igreja. É possível que o pastor, ou o presbítero, ou ambos, como o conselho da igreja, vai chegar a um ponto de ter que chamar você e o irmão faltoso e as testemunhas que você arrumou para conversar todo mundo junto. O que está acontecendo? Porque esse é o princípio bíblico. É óbvio, irmãos, que por uma questão de coerência, se você trouxer para o pastor diante do primeiro, segundo passo, trouxer para o pastor, seja para qualquer pastor, para qualquer presbítero, é possível que o pastor ou o presbítero vá repetir esse processo tudo de novo. Ele vai primeiro procurar o faltoso, para escuta, estou vindo aqui por causa dessa situação. E começar o processo até chegar a um ponto, de fato, de tratar o assunto como igreja, como liderança da igreja. Isso faz com que haja não apenas maior solenidade, mas também maior autoridade. Por quê? Porque a liderança da igreja é uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. E você precisa não apenas ouvir, mas se submeter às autoridades enquanto elas forem fiéis às Escrituras Sagradas. Aliás, foi esse um compromisso que cada um de nós que somos membros da igreja assumimos o dia que fizemos a nossa pública profissão de fé. Portanto, é preciso que haja esse tratamento dessa forma. Só vai chegar na liderança da igreja quando você passar pelo primeiro e segundo passo que Jesus estabeleceu. E se porventura não ouvir o pastor, não ouvir o presbítero, não ouvir o conselho e ser rebelde e contumaz, aí vai para o quarto passo, que é considerar como gentio e publicano. Aí é uma outra situação. Agora observe o seguinte: isso quer dizer que, em virtude da obstinação da pessoa, ela perdeu o direito de fazer parte da igreja, de ter a comunhão da igreja, e o objetivo de tal situação, num caso de rebeldia e de alguém que é contumaz em viver no pecado, não é expulsar apenas, expulsada do meio. Não, o objetivo é fazer com que a pessoa sinta o peso da mão de Deus e se arrependa e volte. Por isso, quando fala considerar como gentio e publicano, não quer dizer que é um caso perdido, alguém que foi amaldiçoado, excomungado e que agora não tem mais recurso para ele. Não, continua sendo alguém a ser evangelizado. Nós temos uma grande alegria e satisfação em receber aqui na igreja todas as pessoas que nos visitam. A partir desse momento que ele é considerado como gentio e publicano, nos termos aqui, esse texto não se aplica mais a ele, porque ele deixou de ser o irmão identificado aqui no verso 15. O verso 15 está se tratando de um irmão que está na comunhão da igreja, não um gentio e publicano, mas continua sendo alguém que precisa da graça de Deus, que é alvo da evangelização da igreja, que é alvo do cuidado de Deus, do cuidado da igreja,
mas não participando da comunhão da igreja, porque abriu mão dessa comunhão quando resolveu viver de forma escandalosa, de forma a não honrar o nome de Cristo. 4 passos simples que nós precisamos adotar em todas as nossas situações, os nossos relacionamentos, inclusive nas redes sociais. Ter sempre essa cautela de buscar o irmão individualmente, para levá-lo, para convencê-lo de que o comportamento dele está inadequado. E caso não seja possível, leve uma ou duas testemunhas, se for o caso, leve à igreja. E se for o caso, em última instância, considera como gentil e publicano. Alguém que saiu debaixo da autoridade da igreja, do guarda-chuva espiritual da igreja, da proteção espiritual que a igreja traz. Aliás, o alerta que precisa ser dado àqueles que assim agem é que o cuidado precisa ser muito maior, porque o diabo sabe disso, que você está rebelde, você fugiu da casa do Pai. E ele vai tentar te cercar e vai tentar te derrubar cada vez mais. A recomendação é, volte para a casa do Pai. Lembre-se do filho pródigo. É na casa do Pai que tem segurança, é na casa do Pai que tem o cuidado sempre. Que aplicações eu posso deixar para os irmãos aqui nessa palavra? Primeira aplicação que quero deixar é para os crentes sem noção. Que é isso, pastor? Não é o crente tonto, não é isso. É crente que não tem consciência do que ele está fazendo, que não tem zelo do seu testemunho. Seja mais criterioso, meu irmão. Seja mais criterioso nas redes sociais, nos Facebooks, na sua forma de conviver com os seus irmãos nos WhatsApps da vida. Seja mais zeloso. Cuidado com o que você escreve. Cuidado com o que você filma e posta. Cuidado com o que você fotografa e posta. Seja mais criterioso. Tome cuidado com o seu testemunho. Já foi falado hoje aqui, inclusive, o zelo que nós temos que ter, o cuidado que temos que ter com bebida, por exemplo. Eu sei que tem muita gente, alguns irmãos que acham que isso não tem nada a ver, que não é pecado, etc. e tal. Mas seja um pouquinho mais criterioso com relação a isso. Nesses 32 anos e meio de ministério, eu já vi tanta tragédia, tantos pais que têm desgosto com seus filhos, porque quando eram criança não tiveram o devido zelo com seus filhos. Aqueles que fazem uso de bebida alcoólica em casa e que têm crianças, estão criando uma grande tempestade para o futuro. Porque às vezes você tem equilíbrio, mas você não sabe se teu filho terá. Teu filho ainda vai passar por uma fase, por um processo de maturidade, e dependendo do que você fizer aqui, você vai fazê-lo tropeçar quando pré-adolescente ou adolescente, porque você deu um exemplo para ele e ele não tem capacidade ainda para discernir como fazer uso daquele comportamento de bebida, etc. Se você for pedir um conselho para o Boni, será o mesmo meu, corta radicalmente. Falo Boni porque ele sempre falou isso aqui na igreja, da experiência que ele teve com o pai dele. Não vale a pena correr um alto risco de ver seus filhos desviados por causa de um comportamento que pode até ser lícito na sua cabeça, mas vai correr um risco sério para teus filhos. E se você faz uso disso, evite colocar isso e propagar à torta e à direita nas redes sociais. Não tem graça nenhuma. Você está correndo um risco de dar um mau testemunho. Zele pela sua privacidade. Tome cuidado com as fotos sensuais. Miquel não precisa tomar muito cuidado não, mas... Principalmente as irmãs, cuidado com aquelas dancinhas que você põe lá, cuidado com fotos onde você exalta seus atributos físicos, etc. Valorize você mesma, valorize seu corpo, valorize seu testemunho. E mesmo que você for casado, tome cuidado com o seu comportamento. Quando você estiver com a sua esposa, seja cauteloso, seja zeloso. Você pode estar escandalizando alguém, mesmo sendo lícito você praticar determinadas coisas. Cuidado com aquilo que você compartilha, repassa e passa para frente.
Tem coisas inconvenientes que você não devia passar para frente. Deve morrer ali onde você viu e pronto, não compartilha. Não estou dizendo aqui que você precisa ser alguém absolutamente fechado. Não, nem votei então, pronto, vou cortar tudo. Talvez você não precise disso, talvez precise só um pouquinho de tempero no seu comportamento. Um pouco mais de zelo no seu comportamento nas redes sociais. Segunda aplicação que quero deixar é para os crentes maduros na fé. Sejam mais benevolentes com seus irmãos. Lembre-se que alguns cristãos ainda são imaturos, eles precisam de tempo e ajuda sua para crescer na fé. O seu alvo como crente maduro é conduzir os demais à maturidade, ao crescimento. Então ajude, através desses passos, alerte, mostre. Não adianta só você falar, não, esses crentes hoje... Tá bom, mas o que você está fazendo para ajudar o irmão? O que você está fazendo para ajudar a irmã? Passando isso para frente? Ficando calado? Você não ajuda. Mostre isso, chame a parte, fala, meu irmão, minha irmã, aquilo que você colocou não pegou bem para um crente, será que repensa esse procedimento? É o método bíblico, queridos. É assim que Deus estabeleceu na palavra. De repente pode ter alguma coisa que você nem goste, mas você mesmo analisa que não é pecado, nem é mau testemunho. Então tolera, suporta o irmão, ele não está dando mau testemunho, não é pecado, não é errado alguma coisa que ele escreveu lá. Então tá bom, suporta, tem um pouco mais de paciência desse aspecto, não tolerância quanto ao pecado, obviamente, mas tenha também cuidado dos seus irmãos. Essa é a prova do crente maduro. O crente maduro é aquele que zela dos irmãos. É aquele que vai atrás para abençoar, para ajudar. E, finalmente, para toda a igreja. Vamos tomar cuidado com a fofoca, com a difamação dos irmãos nas redes sociais. Se você viu alguma coisa, não passe para frente, não compartilhe com o irmão. Vá atrás da pessoa, antes de tudo, mostre para a pessoa primeiro. Alguns casos, amados, os irmãos passam por todo esse processo. Fala primeiro, leva uma testemunha, alguém para ajudar, depois traz para a liderança da igreja. Às vezes nem questão de internet, mas às vezes questões pessoais mesmo. O conselho trata sim. A gente senta, a gente orienta, ou a gente nomeia uma comissão para ir atrás da pessoa, ou traz a pessoa, né, para o convívio ali do conselho, para a gente tratar. Não é que a liderança faz vista grossa a essas questões. Mas tome cuidado para você não difamar o seu pastor e a liderança da sua igreja. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas está aqui, pastor não viu? Não, não vi. Confesso para os irmãos, já teve aqui uns 5, 7 casos que as pessoas mostram que eu não tinha visto. Porque eu não fico fuçando, eu não fico andando, eu não fico vendo tudo que os irmãos colocam lá. Acho que nem os presbíteros. Então, não parta desse princípio. Né? Seja cauteloso e haja de acordo com o que a Bíblia diz. São os passos para que a gente possa lidar com os nossos irmãos naquilo que nós julgamos que eles estejam errados ou que explicitamente eles estão errados. Qual é a conclusão final que quero deixar aqui com essa aplicação? É que nós precisamos amadurecer uns com os outros. Como eu disse, é um assunto novo, de poucos anos para cá. Não sabemos nem que tipo de mídias sociais vêm pela frente, mas uma coisa é certa, seja lá o que for, o princípio bíblico é o mais correto para se lidar com essa situação, para tratar essa situação. Que Deus abençoe sua vida, que você guarde essa palavra no seu coração, e quem sabe você possa mudar o seu procedimento nas redes sociais, a fim de glorificar a Cristo em tudo que você fizer, inclusive nessas questões tão complicadas e difíceis que a gente tem visto. Eu sei que se nós passarmos a exercer aquilo que a palavra de Deus diz, do jeito que diz, Deus haverá de abençoar a nossa igreja e termos uma igreja cada vez mais madura, mais atuante e dando um bom testemunho da graça de Deus na sociedade onde nós estamos inseridos. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.